Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos introduzir o estudo sobre submissão. Esse vai ser o nosso tema durante esses dias e ver um pouco sobre esta palavra que, em alguns momentos, ela causa indignação. Mas não é para tanto. Quando nós entendemos o contexto, o texto e o significado da palavra, nós entendemos que esta é a vontade de Deus para todos os homens, tanto homem quanto para a mulher. Então nós vamos olhar um pouco sobre isso debaixo desse texto. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles os corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, do verso 7 ao verso 11. O texto fala mais sobre disciplina, mas a disciplina é para correção, para deixarmos de sermos insubordinados e sermos submissos ao Pai Celestial, e também nós vamos ver as autoridades aos pais e em todos relacionamentos que nós temos que ter submissão. Então vamos lá. O que é submissão? Segundo a Bíblia Sagrada cristã, o conceito de submissão faz referência ao temor e obediência que o crente ou o cristão deve ter perante Deus. É sujeitar-se, depender, obedecer, ser humilde. É estar debaixo de uma missão. Então, a palavra submissão, ela tem vários conceitos. O conceito cristão é referência ao temor e obediência que o cristão deve ter perante Deus. Também temos o conceito de sujeitar-se, depender, obedecer e ser humilde. E estar debaixo de uma missão. Isto está no conceito de submissão. A palavra de Deus mostra para nós em Tiago, capítulo 4, verso 7 e verso 8, este conceito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então Tiago está falando: sujeitai-vos, ou seja, seja submisso a Deus. E assim você chegará a Deus e ele chegará a vós outros. E ele, trabalhando em nós, nesta intimidade, nesta sujeição, ele vai nos purificar, ele vai nos limpar e ele vai fortalecer contra todo o ataque do diabo, resistindo ao diabo. Por isso que nós temos que ser submissos a Deus. O texto fala sobre submissão a quem? A quem o texto está falando sobre submissão, esse texto de Hebreus? Em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, ele está falando para a gente ser submissos a Deus, porque ele nos trata como filhos. Por isso ele corrige, por isso ele disciplina. E temos que ser sujeitos, temos que submeter a esse Deus. E ele vai estar cuidando de nós. Em Atos 5, 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, antes importa ser submisso a Deus do que submisso aos homens. Além de Deus, a quem devemos ser submissos? Então o texto diz, além disso, Hebreus 12, 9 a 10, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O autor aos Hebreus está falando que nós temos que ser submissos também aos nossos pais. E isso é bíblico. O mandamento que Deus deu lá em Êxodo, ele fala: honrai pai e mãe. Seja submisso ao seu pai, seja submisso à sua mãe. E assim nós vamos ver também em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus está falando aqui no capítulo 13, verso 7. Honrar a liderança eclesiástica, seja pastor, bispo, seja presbíteros, diáconos, nós temos que ser submissos à liderança eclesiástica. Em Efésios capítulo 5, verso 21 e verso 22, e o verso 25 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui, Paulo está falando que nós temos que ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, em reverência, em respeito, em obediência a Cristo. Paulo ele diz mais, que a mulher deve ser submissa ao próprio marido, e os maridos ser submissa à sua esposa, amando-a, assim como Cristo amou a igreja. Então a mulher tem a missão de amar o seu marido, e o marido amar a sua esposa. E assim são submissos no temor a Cristo. E também temos Efésios capítulo 6, verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, além de sermos submissos a Deus, nós temos que ser submissos aos pais, o marido submisso à esposa, a esposa submisso ao marido, e os filhos também submissos aos pais. Como Deus corrige a insubmissão? Hebreus 12, 11. Apesar de todos o texto falar sobre correção e disciplina, nesse verso 11, diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus está corrigindo a insubordinação, a insubmissão, porque Ele é Pai, e como Pai Ele ama, e como ama Ele corrige e Ele disciplina, para que possamos ser submissos aos pais e assim ser submisso ao Pai Celestial, de todo o coração, de todo entendimento e de toda a nossa força. E em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então você vê, ele nos corrige para sermos submissos à palavra, em obediência a ele.
E vivendo assim, não seremos insubordinados e nem insubmissos, mas obediente a toda a palavra de Deus e vivendo para a glória de Deus. O exemplo de Cristo sobre submissão. Temos o texto de Filipenses capítulo 2, mas nós vamos tratá-lo depois, mostrando o exemplo de Cristo na submissão. Mas eu quero colocar esse texto de Lucas capítulo 2, versos 51 a 52, que diz: E desceu com eles Maria e com José, seu pai, para Nazaré, e Jesus era-lhes submisso. Sua mãe, Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A submissão de Jesus ao seu pai, José, e à sua mãe. E isso trouxe fortalecimento na vida de Jesus. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então vamos ver. Jesus era submisso e isso impactou a sua mãe e Maria guarda isso em seu coração. E Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, a submissão ela produz frutos de crescimento na nossa vida espiritual. E assim vamos conseguir testemunhar Cristo em nós, para a honra e para a glória de Deus. Então, convido a você a estudar conosco a submissão. Nós vimos o que é submissão. O texto fala sobre submissão a Deus, aos pais. Além de Deus, a quem devemos ser submissos? Aos pais, ao marido, à esposa, também aos filhos e todas as autoridades. Como Deus corrige a insubmissão? Ele corrige com disciplina. Ele mostra quando erramos. E o exemplo de Cristo de submissão. Então venha estudar conosco e nós venhamos aprender a ser submissos a Deus, a sua palavra, como filhos amados de Deus. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em cada coração. Que possamos ser submissos uns aos outros. Submissos às autoridades que o Senhor levanta como governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, deputados, autoridade dentro do nosso trabalho, nosso patrão, e os patrões também ser submissos aos seus empregados, e assim por diante. Nós vamos estar cumprindo a tua palavra, como filhos obedecendo os pais, como pais obedecendo a ti, Senhor, como nosso Pai Supremo. E assim nós vamos glorificar e exaltar a ti em espírito e em verdade. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Abençoe os casamentos. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.